di cariniere di un compagnero, che di viola, che di violè, che di Maria. Cantando bolero, cantando, ai se ma viola che cantavo suavo, ai se non subia tu a caso di dire, che tu a caso non sei cantando Você já se perguntou como a filosofia pode nos ajudar a entender e transformar o mundo em que vivemos? Como ela pode nos fazer pensar sobre as diferenças entre as pessoas, as culturas, as ideias? Como ela pode nos inspirar a lutar por uma sociedade mais justa, democrática e plural? Essas são algumas das questões que o nosso documentário Sociedade e Diferença vai abordar a partir do pensamento de um grande filósofo serbo-brasileiro, Miroslav Milovic. Ele foi um professor que marcou gerações de estudantes e pesquisadores com sua visão crítica e criativa da filosofia, da política e do direito. Ele nos ensinou a valorizar a diferença como potência, a questionar os discursos de dominação e identidade e a buscar o universalismo militante. Acompanha-nos nesta homenagem a Miroslav Milovic e descubra como ele fez a diferença na vida e no pensamento social brasileiro. Descartes fala, penso, logo existo, e assim abre o caminho para a modernidade filosófica, falando que nós somos a autoridade, o nosso pensamento. Ele no último momento não fala, penso, logo alguém existe. A certeza não é sobre os outros. Quer dizer, a filosofia cria, ou está participando nesse projeto monológico, nesse autismo moderno. Que vai afirmar o povo, e o poder do povo é o Marcílio de Pádua, é o século XIV, é quase o início da modernidade. Ele é o primeiro que vai, pouco estudado, mas ele é o primeiro que vai fazer a diferença entre a política e a tradição metafísica. A política não depende mais das interpretações teóricas religiosas, ele se confronta com o cristianismo. A política é a questão do povo, o povo é a causa eficiente da política e a causa final é a paz social. Então essa autonomia da política é quase o primeiro signo da modernidade. Tem a ver também com esse movimento do grupo de se apresentar dentro do fórum social com a ideia de que um outro mundo é possível. E esse outro mundo possível que a gente tentava construir junto estava sempre articulado com a noção que era muito cara ao Miro, né, os textos dele, a toda a prática de pesquisador e de docente dele, que era a ideia de diferença, que era preciso ter um mundo que fosse mais aberto à diferença, aceita no sentido de que o outro deve ser compreendido como alguém que pode estar do meu lado, mas seria como radicalizar isso e construir espaços nos quais a gente pudesse efetivamente ter um encontro com o outro, uma convivência produtiva em que essa diferença pudesse gerar, né, pudesse gerar contribuições, pudesse gerar enriquecimento, e não o outro com a diferença sendo um risco, ou o outro com a diferença sendo uma dificuldade a ser suplantada, mas essa diferença como um benefício, como algo positivo e não como negativo. A gente sempre teve
essa observação, a gente sempre leu e produziu nesse sentido de como pensar e como conviver, né, e como gerar modos produtivos de administrar as nossas diferenças de uma maneira que elas nos enriquecessem. Então esse é o contexto no qual os textos que compõem o livro. Para o direito, Miro nos indaga: como podemos pensar a democracia em face dessa sua fundação monológica? A sua preocupação é como a modernidade, construída sobre a noção do sujeito kantiano, pode tematizar o outro, o social, o diferente, o excluído. O Miro quer que pensemos a democracia não como a busca de uma verdade consensual, que os séculos 20 e 21 revelaram bastante frustrada, mas a partir do reconhecimento do dissenso e sua articulação enquanto respeito à diferença. Não parece mesmo uma missão fácil, mas parece ser a única saída para a crise da política e para a legitimidade. Articula uma nova transparência importante do mundo. O mundo não é mais tão metafísico e complicado como para os gregos. Não, o mundo é transparente. Agora, a minha pergunta é: se no início da modernidade, com a ciência, com o conhecimento que você colocou, nós temos a transparência do mundo. Como Descartes, Hegel, Kant, que basicamente mostra que o mundo ele não é um produto da imaginação humana ou da subjetividade humana. Não tem uma transcendência, no caso do Kant, e não basta você pensar e logo existir, como Descartes, porque a liberdade de pensar, você pode pensar qualquer coisa. E, inclusive dando margem para idiotas, né, que podem pensar que a Terra é plana, que a vacina não funciona e etc., como a gente percebe ainda nessa subjetividade moderna. Miro faz uma crítica muito grande com relação a isso. Eu tenho estudado essa filosofia não estruturante, uma filosofia não é a clássica, né, que desde Platão, com a ideia da alma, do divino, do modelo perfeito no mundo das ideias, sem dar conta do mundo imanente, presente, da nossa existência. Justamente porque a nossa imaginação não é capaz de absorver uma nova transparência importante do mundo. O mundo não é mais tão metafísico e complicado como para os gregos. Não, o mundo é transparente. Agora, a minha pergunta é: se no início da modernidade, com a ciência, com o conhecimento que você colocou, nós temos a transparência do mundo. No último momento, Descartes não pensa vimos o social. Então, o que significa essa transparência do mundo? Que não sabe o que dizer sobre o social. Nós queremos falar sobre a democracia, mas a gente não sabe se nós podemos falar sobre a democracia. Parece que é um assunto fora das discussões. O mundo ainda hoje é o mundo do capitalismo. O mundo hoje ainda é o mundo da alienação econômica. Nesse sentido, sim, mudar a economia, pensar uma integração do social com essa consciência de que nós somos constitutivos, porque não se vê. O capitalismo, sim, é tão econômico e esconde a economia. Cria um silêncio sobre a economia. A gente não vê o que é a economia capitalista. Aparece o fundamento que a gente não pode problematizar. Pelo contrário, quer dizer, isso a gente encontra em qualquer lugar. Sim, nós somos a democracia, nós estamos defendendo a democracia.
Sim, existe um tipo de democracia, mas é uma democracia que se chama representativa, porque ela reduziu a nossa vida a um contexto econômico e exclui o social. Eu acho a questão é como incluir agora o social de uma outra maneira, de uma maneira onde o social está participando e não assistindo o espetáculo da democracia. A questão é exatamente essa democracia como a participação. A economia ficou escondida no mundo moderno, porque ela é o limite do capital. A economia é um lugar perigoso. Da comunidade e a importância da democracia. Então, a Miro tinha uma qualidade muito grande, que era escrever textos e divulgar entre seus estudantes. É uma qualidade muito rara na academia, ou seja, ele não tinha essa preocupação de publicar em uma revista acadêmica, em patentear as ideias dele e só depois divulgar. Não, os textos dele circulavam entre os alunos. Então, foi assim que esse texto, Democracia e Identidade, chegou até mim. Fui aluno do Miro durante vários anos e participei de todas as aulas do projeto Direito com Potência, né? Vou contar um pouquinho da história desse projeto, né? O professor Miro, lá no primeiro semestre de 2017, ele já dando aula na pós, nessa época no Direito da UNB, ele propôs da gente fazer um curso tentando compreender o direito com potência, e esse direito com potência seria algo diferente desse positivismo jurídico que basicamente domina o âmbito do jurídico e das faculdades de direito, enfim, das pós-graduações em direito no Brasil e no mundo. E aí me lembro que essas aulas, ela tinha como objetivo então apresentar vários projetos. Mas o capitalismo e a sociedade, ele pega a semelhança, ele trabalha a semelhança. Ele trabalha a semelhança pelo desejo de consumo, o desejo de ser igual ao outro. Das vibrações moleculares femininas que estão colocadas, que estão fazendo com que o direito mude, desde o sufrágio universal, do trabalho das mulheres, rompendo o teto de vidro, tirando a mulher de apenas as 3 jornadas de trabalho, que a mulher já tem conseguido contaminar um mundo diferente com seus parceiros, companheiros. E aí tem uma contaminação do devir mulher no devir criança, no devir homem, no devir animal. Desde Platão, como se fosse o ser, sejam lá nas formas, depois a substância, depois as categorias, não continua sendo, então, a forma da identidade. Assim, a liberdade do sujeito kantiano seria a liberdade abstrata de um sujeito transcendental que, no fundo, nunca se realiza no mundo. Será que esse sujeito moderno, transcendental, abstrato, ahistórico, impessoal, é mesmo livre? Essa igualdade, da mesma forma, é uma igualdade na homogeneidade, uma igualdade do absoluto, que não reconhece a diferença. E a solidariedade, por sua vez, não é nem mesmo problematizada, é uma palavra esvaziada na modernidade. Fica então o questionamento, né? Esse mundo moderno, que não realiza o projeto da emancipação da razão, pode ser chamado de racional? Esse mundo que tem a pretensão de racionalizar o sofrimento humano e que acabou produzindo tanta miséria.
núcleos da filosofia para uma possível interlocução que não necessariamente ele imaginava. Então, no projeto Direito como Potência, embora ele dialogasse com vários autores, com Hannah Arendt, com Derrida, não paramos por aí, ou seja, eu acho que o nosso objetivo, ou talvez a nossa missão, é dar continuidade a esses diálogos pelos quais Miro nos encantava. Então, acredito que a sala de aula foi um ponto de encontro de tantos estudantes com Miro, e esse carinho permanece e se reverbera em várias homenagens.